torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui nessa segunda edição, Plantão Glorioso. Não tivemos a nossa primeira edição porque tivemos a live pela manhã. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. E agora a segunda edição para a gente falar das questões médicas do Botafogo, né? Já se constataram que Savarino, Barbosa e Matheus Martins têm lesão. Por outro lado, notícias boas. Natan Fernandes e Marçal viajam com o nosso elenco, viajam para Salvador e depois para Venezuela com o elenco. Marçal, opção para a zaga, a gente está precisando, e o Natan Fernandes, opção para o ataque, também a gente está precisando muito. Então os jogadores já viajam, podem ser opções para o Renato Paiva. E é claro, a gente vai falar da exibição da belíssima taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo foi o primeiro a ter essa satisfação, o orgulho de receber a taça. E é claro que o canal Gigante Glorioso esteve lá falando com os jogadores e dando uma olhadinha nessa taça. Já pensou? Já penso. Não quero nem pensar. Maico, chama a vinheta. Vamos lá, vamos falar de Botafogo nessa sexta-feira. O assunto não é tão legal não, né? Lesionados. Botafogo informou na parte da tarde, no início da tarde, que Matheus Martins e Savarino têm lesões na coxa, tá? Então o Savarino na coxa esquerda, Matheus Martins na coxa direita e o Alexander Barbosa, lesão no pé esquerdo. O Botafogo não informou prazo para retorno. Eu já falei para vocês aqui, né, o que é praxe do departamento médico do Botafogo. Eles não dão prazos para retorno, tá? A não ser quando é uma coisa muito precisa. Então a gente torce para que seja o mínimo possível. Uma pena, o Matheus Martins na direita tinha feito um bom jogo contra o Fluminense, o Savarino também. Uma pena. Por isso você tem que ter elenco, e o Botafogo não tem. O Botafogo tem cobertor curto, né? Uma situação de decisão. O Botafogo vai ter decisões pela frente. Libertadores da América na terça-feira. O Botafogo já precisaria estar com força máxima, não estará. Queira a Deus que seja suficiente para vencer o Carabobo. Agora, contra o Bahia, a gente vai ter quase 8 desfalques. A gente pode ter 8 desfalques. Quando eu digo pode ter, é claro, contando aqueles que já estão fora, né? Caso do Santi Rodrigues, caso do Marçal, do Natan Fernandes, mas tem notícia boa aí, porque Marçal e Natan Fernandes viajaram com o elenco hoje para Salvador. Botafogo foi para Salvador, Natan Fernandes e Marçal já viajaram. A ideia do departamento de futebol era utilizar o Natan com mais sessões de treinos do Rio. Mas aí você tem uma situação complicada de jogo. Você tem uma partida em que está valendo tudo, é tudo ou nada. No caso, o jogo da Venezuela, né? Esse contra o Bahia vale 3 pontos. Mas são 3 pontos preciosos que podem colocar o Botafogo definitivamente na rota da briga pelo título ou não, né? Com tantos desfalques assim, vai ser bem difícil competir com o Bahia no mesmo nível. Vai ter que ser bem inteligente para poder matar o jogo com o que tem, né? E o que tem é de qualidade. Tem qualidade. Mas o Bahia também tem muita qualidade, né? Então vai ser um confronto daqueles, né? O Botafogo, como falei aqui, informou, os 3 jogadores têm lesão, tanto Matheus Martins como Savarino como Alexander Barbosa, né, os 3 têm lesão confirmada, uma pena, então vão ficar fora aí por tempo indeterminado, não porque é um longo tempo, mas é porque o Botafogo não informa prazo mesmo, né? A esperança nossa é que o Savarino retorne o mais rápido possível, tá? Mas, como eu havia dito, nem viajar para a Venezuela vão viajar, não faz o menor sentido, vão ser preparados para a partida contra o Internacional, no caso do Savarino, que eu acho que já seria maravilhoso, mas no caso de Matheus Martins, que também é uma lesão leve, né? Ele sentiu um desconforto, depois foi detectada a lesão, então acredito que uma semana aí longe, só fazendo tratamento, Deus quiser, possa ser o suficiente para que eles retornem. O Botafogo tem muitos jogos decisivos, muitos confrontos decisivos, não pode se dar o luxo de ficar sem uma peça como o Savarino. Barbosa, como é uma lesão no pé esquerdo, tenho minhas dúvidas se volta tão rápido assim, mas também não vou precisar prazo. Daqui a pouco a gente convida o nosso especialista Edu Garrido para falar sobre essas lesões e a expectativa de retorno de cada um deles, tá certo? Bom, mas como eu falei aqui, temos a expectativa de Natan Fernandes reforçando o Botafogo e Fernando Marçal.
O Botafogo deve ir na zaga com o David Ricardo para substituir o Alexander Barbosa, né? E aí, Jair ou Danilo Barbosa? Bom, alguns dizem que o Danilo Barbosa tem treinado ao lado do David Ricardo. Vamos ver, uma dupla de zaga que nunca jogou junta, né? Mais uma vez, o Botafogo tendo que inventar, né? Vamos aguardar a tendência, né? O natural é que fosse Jair e David Ricardo. Mas o Danilo Barbosa também treinou ao lado do David Ricardo no último treino que o Botafogo fez. Vamos analisar como é que vai ser a situação, lembrando que o Danilo também pode jogar de volante, já que o Gregory está suspenso e não joga essa partida diante do Bahia. São muitos problemas que amanhã, é claro, a gente vai falar muito sobre esse pré-jogo Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo. Agora você acompanha a exibição, o tour da taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo é o primeiro clube a receber essa taça linda, maravilhosa, lá na comunidade de Tavares Bastos, no Catete, e o GG esteve lá. Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse vídeo especial, Plantão Glorioso, mais cedo, é que você está assistindo esse vídeo mais tarde, né? Só que mais cedo teve a exposição, está rolando, né? A exposição da taça da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Botafogo foi escolhido para ser o primeiro a receber, entre todos os clubes que disputam, o primeiro a receber essa taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, por várias razões. Por ser um dos clubes mais importantes do mundo, eleito pela própria FIFA no século XX, por ser um clube que conquistou, o atual clube a conquistar a Taça Libertadores da América, então no Brasil teria que ser o primeiro, é o atual campeão brasileiro também, e é um clube que, além de ser recordista de fornecer jogadores para a disputa de Copas do Mundo, a seleção brasileira, é um clube tricampeão do Mundialito, da pequena Copa do Mundo de Clubes. Não era organizado pela FIFA, a FIFA nunca organizou campeonato nenhum de clubes, então o Botafogo tem 3 campeonatos dessa pequena Copa do Mundo, e agora a gente vai ter a primeira Copa do Mundo de clubes, organizada pela entidade máxima do futebol. Aqui vocês podem ver a imprensa, muitas crianças aqui da comunidade Tavares Bastos, que fica no Catete, estão sendo prestigiadas. Jogadores como Marlon Freitas, Gregory, Igor Jesus, Alex Telles estão aqui, né? E a gente vai observar um pouquinho, mascote para alegar a criançada, enfim, a gente vai observar um pouquinho de como está um clima muito bacana, muito amistoso aqui. A gente vai conversar com alguns jogadores. Alex, sonho, você falou a palavra sonho. Você olha para essa taça do Super Mundial da FIFA, sonho ou mais do que realidade? Não, acho que tudo começa com um sonho, né? E a partir do momento que a gente corre atrás dele, até a gente não conquistar, continua sendo um sonho. Mas a partir do momento que a gente está disputando, que a gente está no meio dessa competição, tudo pode virar realidade, depende do nosso trabalho. E eu tô com o Leonardo, que mora aqui em Tavares Bastos, honrado com a presença do Botafogo, da FIFA, com a imprensa. Vamos lá, emoção de você estar em casa e recebendo o time do teu coração, meu camarada. Pois é, no quintal de casa, recebendo a taça do Super Mundial de Clubes, que vai ficar em General Severiano. Que maravilha. Porque, Guilherme, alguns clubes do Brasil são campeões do mundo. Sim. Outros são campeões intercontinentais. Perfeito. Mas somente o Botafogo será super campeão do mundo. Somente o Botafogo. É diferente. Primeiro, poder trazer a taça para uma comunidade, né? Eu acho que isso engrandece ainda mais, né? Ainda mais eu que sei o que é isso. Ver a alegria dessas crianças, assim, é muito importante. Estou muito feliz de estar aqui. O Botafogo está de parabéns, trazer essa taça para a comunidade, mostrar para as crianças que dá para sonhar e que dá para realizar também. Gael, você chegou a falar com algum jogador ali? Eu cheguei a falar com o Igor, eu sou muito fã dele. Eu ganhei. Eu esqueci o nome disso daqui. Ele me deu um autógrafo. Aí só falta mais 2 jogadores para me dar autógrafo. Vai ser um campeonato muito difícil, nós sabemos, mas é um momento histórico para o clube. Assim, a gente tem que desfrutar desse momento. Primeiro que passa um filme, né?
de toda a nossa trajetória na Taça Libertadores, né, e agora com essa oportunidade de estar disputando o Mundial de Clube nesse primeiro formato. Então, assim, é algo histórico para o clube. Eu falo que nós somos abençoados de estar vestindo essa camisa, de estar representando o Botafogo, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande competição. Obrigado, Marlon Freitas. Falando aqui diretamente com o canal Gigante Glorioso. Ó, gente, falaram que a gente ia ficar o mais próximo da taça isso aqui. Não, mas eu não posso perder o take, né? Então tá aqui a taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas eu tenho certeza não tenho não, mas sonhando com essa taça linda lá na nossa galeria. Olha essa coisa linda, gente. Feita pela Joana. A gente fica por aqui com a nossa curta participação nesse plantão glorioso para trazer essas informações, esse dia mais do que especial para a comunidade Tavares Bastos e principalmente os jogadores do Botafogo, para a torcida do Botafogo, certamente está na expectativa pela participação do Glorioso no Super Mundial de Clubes da FIFA. Um abraço a todos vocês, saudações alvinegras, fui!